Fala aí, torcedor do canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Mais um vídeo aí fresquinho para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 17/5, são 6h30 agora, no horário que eu tô gravando, 6h30 da noite. E vamos falar de Vasco, né? Que é o principal intuito, o foco do canal aqui. A gente falar sobre Vasco todos os dias. E mais uma vez estou aqui perante a vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas próximas partidas, mais um pouquinho sobre a parte financeira, né, envolvendo 777, e um pouquinho sobre a nossa torcida aí no final. Antes da gente continuar, eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Falta um inscrito para a gente bater 500, então você pode ser o número ali, o número brilhoso, brilhante, para a gente alcançar essa meta, né, de 500 inscritos aqui no canal Complexo Vascaíno. Então peço a ajuda de vocês, Vascaíno ajuda Vascaíno, deixa o like aí também e vamos pro vídeo, vambora? Então é o seguinte, galera, a primeira notícia que saiu hoje, vou trazer uma reflexão aí para vocês, que o Vasco ficará quase 40 dias sem jogar em São Januário, sim. O Vasco vai jogar bastante partidas fora, a gente vai ter um clássico no Maracanã e o Vasco vai ficar um pouquinho afastado de São Januário. Será que isso vai ser positivo? Será que isso não vai ser positivo pra gente? Fica aí o questionamento, fica o ponto de interrogação. E é o seguinte, o Vasco vai jogar contra o São Paulo fora no Morumbi, vamos jogar contra o Fortaleza fora, que vai ser um jogo duríssimo, muito difícil, e vamos jogar contra o Flamengo no Maracanã no dia 5/6, 5 de junho. E para fechar essa onda, a gente vai enfrentar o Inter no Beira-Rio no dia 11 de junho. Então a gente vai ficar um período aí fora. E um pensamento que eu tenho em relação a isso é que, cara, futebol é comparação. Futebol é você comparar estilo de jogo, é você comparar o que aconteceu com outro time em relação a investimento, em relação a mudança de técnico, em relação a estilo de jogadores. Se você tem mais jogadores defensivos, você joga com 3 zagueiros. Se você tem laterais ofensivos, você joga no 3-5-2. Então, o futebol é sempre uma comparação. Uma comparação todo dia, toda hora a gente está se comparando. Eu estava assistindo agora Manchester City e Real Madrid pela Champions League e eu estava pegando algumas coisas e estava comparando com alguns times do Brasil, até mesmo com o Vasco, sabe? E hoje o Vasco, a gente se compara muito ao Botafogo, entendeu? Porque o Botafogo virou SAF, fez um processo ali de evolução e hoje está colhendo frutos, né? Hoje são líderes do Campeonato Brasileiro, então a gente compara muito, eu mesmo comparo muito o Vasco ao Botafogo, ao começo da SAF no Botafogo. E um ponto muito forte no time do Botafogo no ano passado era jogar fora de casa. O Botafogo conseguia ótimos resultados, conseguia ganhar, só que dentro de casa não conseguia desempenhar a mesma performance, né? Não conseguia jogar tão bem igual jogava fora. Muitos diziam que isso era por parte do torcedor, né? Que a torcida pressiona muito em casa, o time se sente obrigado a propor o jogo, coisa que está acontecendo muito com o nosso time atualmente. O Vasco não sabe propor jogo. Fica o questionamento, 100% de culpa do Barbieri. Será que os jogadores sentem a pressão da torcida? Talvez não, porque até fora de casa, contra times fracos, frágeis, como o Curitiba, a gente não jogou bem. Mas pode ser que a gente tenha essa onda, a gente tenha esse momento Botafogo e o time consiga apresentar bons jogos fora de casa. A gente vai jogar contra o São Paulo e acredito eu que é um time não é forte, eu acho que é um senso comum, né? O time do São Paulo não é forte, mas é um time que pela grandeza, pelo torcedor que está, eu andei vendo, o torcedor do São Paulo anda frequentando o Morumbi, então provavelmente um time que vai ter aquela necessidade de sair, vai ter aquela necessidade de propor o jogo. Então eu acho que vai ser um jogo muito bom para o Vasco, vamos dizer, fazer sua característica mais forte atualmente, que é sair ali na boa, sair no contra-ataque, deixar o time adversário propor e sair na hora que tem que sair. A gente fez uma partida assim contra o Galo e a gente conseguiu ganhar. Contra o Palmeiras, é um time que mesmo jogando, vamos dizer assim, na casa do Vasco, que foi no Maracanã, é um time que sai, um time muito forte, e o Vasco ali respeitou e saiu na boa, e a gente cravou eles, a gente conseguiu um empate. Contra o Fluminense ali, contra o Fluminense eu nem coloco em balaio nenhum, que contra o Fluminense a gente fez um gol e a gente aceitou tudo. A gente aceitou basicamente tudo, nem contra-ataque a gente conseguia ter, basicamente, naquele jogo. Então o Vasco hoje é um time que, no meu ponto de vista, na medida do possível, é um time que se sai melhor quando deixa o adversário propor o jogo. E a gente vai ter bastantes oportunidades assim. Contra o São Paulo, que eu acho que é um jogo ideal, cara, pra gente vencer. Apesar de todas as dificuldades, eu gosto muito de falar de apesar, que não tem certeza de nada, sabe, no Vasco hoje, infelizmente. Contra o Fortaleza eu acho que vai ser bem mais difícil. O time do Fortaleza é extremamente forte, cara. Um time muito competitivo. E dentro de casa eu tenho certeza absoluta que eles vão comandar, sabe? Vamos ver como é que o Vasco vai se sair. Lembrando que não seria uma surpresa, talvez o Vasco conseguir um empatezinho, conseguir uma vitória, quem sabe? Embalar aquele ritmo lá que a gente teve na primeira rodada contra o Atlético Mineiro. Tudo é possível, né, galera? A gente vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, que aí eu acho que é um jogo mais aberto. Eu acho que o Flamengo está num momento, vamos dizer assim, de se reencontrar, de saber como é que o técnico quer propor que o time dele jogue. Então, o Flamengo, apesar de ter feito um bom primeiro tempo ontem contra o Fluminense,
Eu acho que o time do Flamengo ainda está em desenvolvimento. Então eu acho que vai ser um jogo aberto no Maracanã. Não acho que tenha favorito. E contra o Internacional fora, o Internacional também é um time que gosta de propor. Eu assisti um pedacinho de Internacional e Atlético Paranaense. Eles saíram bastante. Teve, se não me engano, chute na trave, mas o Atlético Paranaense conseguiu ganhar no final da partida, muito respeitando o Internacional e saindo na boa, que eu acho que é a característica que o Vasco vai ter atualmente. Eu acho que não tem para onde fugir, galera, porque se a gente for pegar os melhores jogadores do nosso time hoje, são defensivos, tirando o Gabriel Peck, mas a gente tem um bom zagueiro, apesar de ter vacilado no último jogo, que ele deveria ter pressionado mais o David Washington do Santos, que é o Léo Pelé, mas é um bom zagueiro. Lucas Piton também é um bom lateral defensivo. O Robson Bambu vem fazendo boas partidas também. A gente tem o Rodrigo que oscila, mas no geral defensivamente ele é muito bom. Então vamos confiar que... Vamos botar os nossos jogadores de defesa para trabalhar, segurar e a gente sair na boa. Uma escapada do Gabriel Peck, quem sabe? Pedro Raul e Alex Teixeira é difícil contar, né? Mas acredito eu que o momento do Vasco é isso, é respeitar o que a gente tem de forte, sabe? Então é mais ou menos isso, galera. Agora vamos partir para o próximo assunto. É o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro, né? 777, cara, todo vídeo que eu falo de 777 sai com dificuldade, cara. Mas embora, a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos dizer assim, a empresa que é dona de 70% do Vasco hoje, né? E eu vou tocar um pouquinho sobre o aporte, né? O aporte financeiro que vai chegar em setembro. E eu andei analisando, eu até trouxe para vocês em palavras, que eu acho que a bala de prata do Vasco nesse ano vai ser a janela de contratações de julho. Eu acho que ali vai ser um momento chave da nossa temporada, vai ser um momento que a gente vai ter que tapar os buracos. Vamos ter que trazer jogadores ofensivos, um camisa 10, um volante mais ofensivo, um ponta esquerda, pelo amor de Deus, não aguento mais Alex Teixeira. Então acho que vai ser um momento, sabe, da gente tapar os buracos que estão ali na nossa avenida. Só que tem um ponto interessante, que o dinheiro só vai chegar em setembro. E a janela de julho abre em julho e fecha em julho mesmo, se eu não me engano, final de julho. Algo assim, mas a certeza que eu tenho é, quando o dinheiro chegar em setembro, o aporte financeiro para a gente dar, vamos dizer assim, esse segundo gás de gastos nesse ano, que o primeiro já teve, que foi lá no começo, que a gente contratou esses 16 jogadores hoje, Léo Pelé, então o segundo gás financeiro vai ser agora, envolve uma parte de folha não é folha de pagamento não, mas o time ele não pode gastar muito dinheiro de uma vez só. Ele tem que separar esse montante 2 vezes no ano. Sabe? É mais ou menos isso. Eu não vou conseguir explicar muito bem para vocês. Mas quando esse segundo montante chegar, a janela já vai estar fechada. Eu até tinha falado sobre isso num vídeo antigo aqui no canal, que eu até falei, pô, mas beleza, o dinheiro vai chegar em setembro, mas o Vasco pode contratar mesmo assim, querendo parcelar as dívidas dos jogadores. Ou seja, eu chego no Palmeiras, eu quero um jogador do Palmeiras, eu falo, Palmeiras, é o seguinte, a partir do mês que vem eu começo a pagar você. Aí o Vasco vai lá e contrata um jogador de 20 milhões, por exemplo. Contrata lá o Navarro. Navarro do... É Navarro, né? O atacante do Palmeiras. Ó, o Palmeiras quer 20 milhões. Então beleza, Navarro é nosso, vamos pagar 20 milhões mais em setembro, que é quando o nosso dinheiro vai cair. Só que, se a gente depender muito desse tipo de situação, talvez um jogador que seja muito bom, um jogador que possa agregar muita gente, é preocupante. Sabe? Porque se o clube chegar ali e ver essas situações todas que o Vasco vem passando ultimamente, relacionado ao Atlético Tucumã, a Nacional do Uruguai, que querem o pagamento tanto de Capaz quanto de Pumita, que até agora a gente não pagou esses clubes, a gente contratou e não pagou, inclusive eles estão querendo entrar na FIFA, outros clubes que tenham jogadores interessantes que o Vasco se interesse na janela de julho, podem falar assim, opa, Vasco, é o seguinte, posso até vender para você, mas eu quero dinheiro na mão. E aí a gente entra nessa briga, o dinheiro só chega em setembro e a janela de contratações é em julho. E toda essa situação, querendo ou não, repercute muito no meio ali de empresários. Cara, eu falo isso porque eu vejo muita entrevista de empresário, eu vejo muita entrevista de diretor de futebol, e eles falam que, cara, qualquer coisa que você fale, pipoca. Pode ser um vídeo ali de 100 inscritos, de 100 views no YouTube, do Paulo Brax falando pra alguém. Cara, aquilo repercute entre os grupos de WhatsApp, sabe? E os clubes estão de olho nisso. E com tudo isso que vem acontecendo com o Vasco, cara, eu tenho certeza que nenhum clube vai querer vender um jogador para o nosso time a prazo, porque é perigoso. É perigoso. O Vasco não vem ali, ó, cumprindo. Até cumprindo com alguns jogadores, mas, cara, querendo ou não, o lado negativo é o que mais explode. É o, vamos dizer assim, é que o fedorento é o que mais fede, é o lado negativo, sabe? Então o Vasco, querendo ou não, mesmo com o SAF, a gente já tá com uma má impressão para os outros clubes. Clubes esses que a gente pode se interessar em algum jogador deles. Então, cara, eu quero ver como é que isso vai desembolar, que esse momento vai ser decisivo. Até lá a gente não sabe se o Vasco vai estar na zona de rebaixamento, o que a gente vai estar brigando, mas desde já eu já falo, o que a gente já viu até agora do nosso time é preocupante, é muito preocupante, rapaziada. E vamos embora, é o seguinte,
Com a 777 no comando, o Genoa já teve 4 técnicos, o Hertha Berlim 2. Ou seja, esses dois clubes que também fazem parte da 777, tanto o Genoa da Itália quanto o Hertha Berlim lá da Alemanha, já trocaram de técnicos diversas vezes. Ou seja, a gente, pelo que essas informações trazem, a gente não pode comparar muito com o Botafogo em relação a isso. Porque o Botafogo, o Luiz Castro, né, que é o técnico deles, teve um momento muito conturbado ali, que a torcida estava pressionando muito, querendo a saída, e mesmo assim ele não saiu. E muitos torcedores vascaínos, eu mesmo, tô achando o seguinte, o Barbieri vai continuar independente do que aconteça. Mas não é esse exemplo que os outros clubes da 777 demonstram pra gente. Ou seja, no momento conturbado aí, cara, que a gente tá no fio da navalha, a gente tá na beira do precipício. Imagina se a gente perde para São Paulo, imagina se a gente perde pro Fortaleza, perde pro Flamengo. Cara, vai explodir. Eu não consigo ver esperança pro Barbieri continuar. E isso dá mais certeza ainda com essas informações que a gente recebeu. Ou seja, Barbieri, cara, se ele continuar nessa pegada, que querendo ou não, eu tava até tentando defender, eu tava até durante uma época aqui no canal falando, não, tem que dar tempo pro cara trabalhar. Mas ele não tá conseguindo extrair 100% do nosso time. Nosso time é ruim sim, mas não é 100% ruim. Nosso time ali é regular, cara. Sabe, ele não consegue extrair, a gente não vê a jogada ofensiva. O Vasco na partida contra o Santos, o Vasco jogou 56 bolas na área, cara, pra tentar gol de cabeça. E não é assim, tem que ter jogada rasteira, tem que criar jogadas, cara. Sabe, fica muito claro nisso. Eu acho que ele poderia, os nossos jogadores de ataque são ruins, mas dava pra extrair mais, cara. Dava pra extrair mais. Se você pegar e comparar o que o Pedro Raul fez no ano passado pelo Goiás, se você pegar o que o Alex Teixeira já fez na carreira dele, um cara que tá vindo de Europa, sabe? Então, cara, não tô dizendo que eles não têm culpa. Sim, são jogadores que estão numa fase ruim, mas eu acho que o Barbieri também tem muita culpa nisso tudo que tá acontecendo hoje no Vasco, sabe? Eu tô enxergando hoje de uma maneira um pouco diferente. Pra gente finalizar é o seguinte, galera, a torcida do Vasco esgota ingressos de visitantes do Morumbi para o jogo contra o São Paulo. Ou seja, em 1 hora de vendas, a notícia que saiu, o Vasco comprou todos os ingressos para a torcida visitante lá no Morumbi. Vai ser o nosso jogo em São Paulo. Então, cara, agora falando um pouquinho de espírito de torcedor, né, de ser um pouco clubista, cara, o Vasco é gigante demais, cara. O Vasco é gigante demais. É o que eu falo, se o Vasco... Eu pego um exemplo assim que eu falo até para as outras pessoas. Se o Vasco consegue montar o mesmo time que o Fortaleza tem, o time que o Fortaleza tem hoje, muito competitivo, joga bem em casa, joga bem fora, apesar de ter sido eliminado na pré-Libertadores, né? Mas é um time extremamente competitivo. Se o Vasco tivesse o mesmo time hoje com a nossa torcida, cara, eu garanto que a gente iria conseguir coisas muito boas, muito boas. Eu tenho essa certeza. Então, cara, falta pro Vasco isso, cara. Fazer um timezinho maneirinho ali, cara. Um ano com o time maneirinho. Eu tenho certeza que a nossa torcida consegue alavancar esse time. Que talvez pudesse, tipo, em algum momento sentir falta de uma grandeza. Eu tenho certeza que se o Vasco conseguisse montar esse tipo de time, a gente não iria sentir essa falta. Porque, cara, o nosso torcedor ele pega e abraça, cara. É impressionante. Nos momentos ruins. Inclusive, eu vi um flamenguista falando ontem, estavam falando, qual é o clássico? Fla-Flu, Vasco e Flamengo. Os caras falando, cara, o Vasco, no momento ruim, eles batem de frente com a gente. O Fluminense não. O Fluminense agora tá lutando porque eles não fazem excepcional. O Vasco não bate nos piores momentos, a gente batia de frente com os caras. Era 50-50 no Maracanã. E eu tenho certeza que vai ser 50-50 nesse próximo jogo, cara. Então, cara, a nossa torcida é gigante, tá faltando start. Tá faltando, e, cara, eu fico triste, cara. O Paulo Brax, cara, tinha que ter visto isso. 777, investe tudo, cara. Não tava um time maneiro esse ano. Então eu tenho certeza que a nossa torcida ia carregar. Mas não, eles vacilaram, cara. Faltou contratar jogadores ofensivos, sabe? Então, cara, é um desabafo que eu faço um pouco aqui. Porque, cara, a nossa torcida faz de tudo. Às vezes eu fico puto com algum torcedor. Eu fico mesmo, agora refletindo com vocês. Nessas últimas semanas eu fiquei puto. Pô, caraca, olha esse vascaíno aí reclamando do Barbieri. Olha esse vascaíno aí reclamando de jogador X que eu gosto. Mas eu fico pensando, cara, o torcedor tá no direito, cara. Por tudo que passou nos últimos anos, o torcedor pode falar a coisa mais grotesca do mundo, ele tá com razão, cara. Por todos os sapos que ele engole, sabe? Então, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você goste do meu canal aí, do jeito que eu falo com vocês, peço que você se inscreva no canal, deixa o like aí também. Escreva na barra de comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Tamo junto, amanhã tem mais vídeo, é nóis. E uma rodada boa hoje, né, galera? A gente gosta de futebol, tem bastante jogos da Copa do Brasil. E vambora, vamos assistir. Tranquilo? Valeu, rapaziada. Até amanhã. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau.